Na aula anterior, você aprendeu um pouco mais sobre herança na teoria e agora nós vamos ver como utilizar herança na prática. Para fazer isso, nós vamos criar então um novo arquivo. Então, vou adicionar aqui no nosso projeto aula. Eu posso colocar apenas o nome de herança. Eu vou então adicionar. Eu posso voltar aqui nos construtores e a ideia é copiar apenas a função main. Eu vou voltar então aqui no herança, eu vou colar aqui dentro, eu vou apagar todo esse bloco de código, eu vou manter então apenas a função main. O que nós vamos fazer? Na aula anterior, você viu como trabalhar herança e como ela funciona no mundo real. E para isso, eu utilizei dois exemplos. Eu utilizei o exemplo de um cão e de um pássaro. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar uma classe cão e, em seguida, nós vamos criar uma classe pássaro. Tanto a classe cão quanto a classe pássaro, elas têm algumas ações que nós chamamos de método. O primeiro é o dormir. Então, eu vou colocar aqui o fun, dormir, e ao criar o método dormir, eu posso apenas escrever println e escrever apenas dormir. O cão, ele tem o método dormir, mas o pássaro também tem o método dormir. Então, em ambos os casos, eu vou utilizar o método dormir. Perceba que esse método, no nosso caso, ele tem apenas uma linha de código. Mas, ao resolver um problema real, um método ele pode ter várias, em alguns casos, dezenas de linhas de códigos. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, aqui, 10 linhas de códigos que estariam sendo repetidas tanto no cão quanto no pássaro. Nós estaríamos repetindo essas linhas de código. Então, eu poderia, por exemplo, instanciar aqui o cão, e em seguida eu poderia também instanciar o pássaro, e agora eu posso, nos dois casos, utilizar o método dormir. Eu posso utilizar o pássaro.dormir, e eu posso também utilizar o cão.dormir. Apenas para diferenciar, eu vou colocar aqui dormir como cão, e eu vou colocar aqui dormir como pássaro. Agora sim, eu posso executar. Ao executar, ele já aparece então aqui. E ao executar, já aconteceu um erro aqui. Ele fala sobre o herança.kt. Na verdade, eu coloquei o cão com letra minúscula. Eu garanto que você já deve ter observado esse ponto. Então, tenho cão com letra maiúscula, pássaro com letra maiúscula. E aqui eu tenho a criação do meu objeto cão e a criação do meu objeto pássaro. Agora sim, eu posso executar. E ao executar, já aparece dormir como cão e dormir como pássaro. Então, perfeito, ele está funcionando corretamente. Eu vou então apagar, eu vou manter aqui apenas o dormir. Depois eu já vou explicar melhor como é que funciona. Vou manter por enquanto dormir. Então, a ideia é que nós queremos não escrever essas duas linhas de códigos aqui. Por quê? Porque elas são basicamente a mesma coisa. Então, a parte de dormir, tanto o cão quanto o pássaro também dormem. Então, para resolver esse problema, nós vamos utilizar herança. Eu vou criar uma nova classe chamada animal, e nessa classe animal, eu vou remover esse método daqui e vou colocar dentro da classe animal. Eu também vou remover aqui do pássaro, e nós teremos agora o dormir apenas em um local. Você viu que eu coloquei o dormir como pássaro e dormir como cão. Isso é para fazer um outro exemplo, eu já vou explicar melhor. Então, caso o método fosse exatamente igual, por exemplo, dormir, ele poderia ser exatamente igual, ter as mesmas linhas de código, tanto para o cão quanto para o pássaro. Nesse caso, nós temos apenas uma linha de código, mas poderia ser igual para os dois. E para não ter que escrever esse código duas vezes, nesse caso nós temos o cão e o pássaro, mas poderíamos ter outros animais que também utilizassem esse dormir. Então, para resolver esse problema, nós podemos utilizar herança. Nós podemos, então, fazer com que o cão ele herde os recursos do seu pai, do animal. E para fazer isso, nós vamos aqui na frente do cão, nós vamos colocar os dois pontos e em seguida nós podemos apenas escrever animal, abrir e fechar parênteses. Ao fazer isso, automaticamente o cão ele vai herdar do seu pai animal. Eu posso fazer a mesma coisa com o pássaro, colocar dois pontos, escrever aqui animal, abrir e fechar os parênteses. Ao fazer isso, perceba que dentro de pássaro eu não tenho nenhuma linha de código e dentro da classe cão eu também não tenho nenhuma linha de código. Mas se eu executar agora esse trecho de código, ele vai continuar exibindo os dados aqui. Perceba que ao executar, ele deu um erro aqui. Ele fala, esse tipo é um final. Se você vem do Java, você já deve se recordar o que quer dizer uma classe
com essa palavra final e ele fala que não pode ser herdada. Se você também vem do Java, ao criar uma relação de herança, automaticamente a classe filha ela já herda do seu pai. Com o Kotlin, todas as classes, por padrão, elas não podem ser herdadas. Se você quiser criar uma relação de herança, você precisa utilizar a palavra open. Então, ao escrever aqui o open class, quer dizer que essa classe agora sim pode ter uma relação de herança. Então, essa classe animal, agora ela pode ser pai da sua filha cão. Nós não vamos alterar nada, vamos só colocar o open e executar mais uma vez e não vai aparecer mais esse erro. E ao executar novamente, já aparece aqui o dormir. Então, se você vem do Java, você precisa então colocar esse open class, que é o padrão. Então, no padrão do Kotlin, as classes elas não podem ter uma relação de herança. Se você quer criar essa relação, você pode apenas utilizar o open. Ao colocar o open, agora sim, nós podemos criar uma relação de herança, onde animal é a classe pai e o cão é a classe filha. Com isso, eu já consigo utilizar esse método dormir tanto no cão quanto no pássaro, apenas utilizando herança. Então, o pássaro, ele herda o método dormir do seu pai. Eu poderia ter outros métodos ainda, como, por exemplo, o correr. Eu poderia criar um método correr, e ao criar esse método correr na classe pai, que é a classe animal, eu posso agora usar o mesmo correr na classe filha. Então, eu posso colocar aqui o cão.correr, e ao executar, ele já vai correr normalmente. Perceba que vai aparecer aqui o dormir e em seguida o correr. Eu vou comentar aqui o pássaro, pois nós podemos exemplificar apenas com o cão. Ao executar de novo, já aparece o dormir e correr. Mas você deve estar se perguntando, mas Jamilton, e se o método dormir não for exatamente igual para todos? Por exemplo, parte for igual. Por exemplo, a linha dormir é igual para todos, mas o cão ele dorme diferente do pássaro. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar um conceito chamado sobrescrita de método. Eu vou sobrescrever esse método dormir. Então, eu posso, por exemplo, escrever aqui override. Ao escrever override, eu posso escrever de novo o fun, dormir, da mesma maneira que nós fizemos aqui em cima. Então, perceba que eu tenho a classe animal fun dormir e aqui no cão eu também tenho fun dormir. Eu vou copiar então esse print e vou colocar aqui dormir e vou colocar como um cão. Agora, ao executar o app, ele já mostra um erro de novo. Por quê? Porque por padrão, os métodos eles também não podem ser utilizados se você não colocar, por exemplo, o open. Então, ao escrever o open, quer dizer que esse método ele pode ser sobrescrito, utilizando o override. Agora eu posso executar mais uma vez e já aparece dormir como um cão. Perceba que esse método da classe pai foi sobrescrito por esse método do filho do nosso cão. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Jamilton, eu tive que reescrever de novo do zero esse dormir. Também não é uma desvantagem? Realmente, mas imagine que o método dormir ele pudesse ter várias linhas de código. E ele já tem esse dormir. Eu não quero escrever o dormir aqui de novo. O que eu posso fazer? Eu posso apagar e manter aqui como cão. E aqui dentro do método dormir, eu não quero ter que escrever esse dormir novamente, porque aqui dentro do método dormir eu já tenho escrito. Imagine isso num programa real, que o dormir, 90% do dormir, pode ser reaproveitado tanto pelo cão quanto pelo pássaro. Mas eu preciso fazer alguns ajustes. Eu não vou utilizar 100% dos códigos que estão aqui. O que eu posso fazer? Eu posso sobrescrever o método dormir, e perceba que eu adicionei a linha de código que eu preciso, e eu posso chamar o método da classe pai utilizando a palavra super. Ao escrever super e colocar o ponto e escrever dormir, nós estamos chamando a implementação padrão da classe pai. Então, eu estou chamando esse método dormir da classe pai e, em seguida, eu estou incrementando esse método. Eu não estou fazendo ele 100% do zero. Eu estou incrementando o dormir. Eu sobrescrevo e eu incremento apenas com o que eu quero. Eu não preciso escrever o dormir novamente. Eu posso, então, agora executar e ele já utilizou o dormir da classe pai, a classe animal, e ele utilizou
esse complemento como um cão. Então, dormir como um cão. É claro que nesse exemplo é um exemplo que não é um exemplo prático e nós iremos ver durante o curso alguns exemplos práticos. Esse é um exemplo apenas para entender um conceito. Por quê? Porque, na verdade, esse dormir, ele tem apenas uma linha de código, mas ele não precisaria ter uma linha de código, ele poderia ter 20 linhas de código. Você poderia não escrever essas 20 linhas de código de novo aqui dentro do dormir. Você poderia apenas utilizar a implementação padrão desse método dormir, sobrescrevê-lo e colocar apenas trechos de código para complementar o que você quer. Então, se o dormir tivesse 20 linhas de código, você poderia não escrever de novo essas 20 linhas, apenas chamar essas 20 linhas que seriam padrões, tanto para o animal, cão, quanto para o pássaro, e em seguida você colocaria apenas o que é diferente para o cão. A mesma coisa você poderia também fazer com o pássaro. Uma outra coisa que nós podemos fazer é que a classe cão, ela tem o dormir, que é utilizado também pelo pássaro. Mas o cão, ele também pode latir, que é uma coisa que o pássaro não faz. Então não tem problema. Aqui na classe cão, eu posso escrever fun, criar o método latir e em seguida um println para latir. Com isso, o meu cão, ele herda de animal, ou seja, eu posso utilizar o método dormir, eu posso utilizar o método correr, que não tem aqui dentro do cão, nós apenas sobrescrevemos esse método, e agora eu posso dormir, eu posso correr, que são métodos herdados da classe animal, que é a classe pai, e eu posso também utilizar o cão.latir, que é um método específico do cão. Ao executar, ele já vai aparecer o dormir, o correr e também o latir. E com isso, você aprendeu como criar uma relação de herança entre duas classes. Durante a criação dos nossos apps, alguns trechos de código você vai ver com bastante frequência. Por exemplo, utilizando o super, você vai ver esses dois pontos com bastante frequência, pois ao criar os nossos aplicativos, nós iremos muitas vezes herdar de outras classes. Você vai ver também esse nome override para sobrescrever um método e agora você entendeu todos esses conceitos relacionados à herança. É claro que sobre orientação a objetos, nós vamos falar bastante ainda. Durante as próximas sessões, você vai aprender vários outros conceitos interessantes. Mas com os conceitos que você aprendeu até o momento do nosso curso, você já consegue ler com tranquilidade alguns códigos durante a criação dos nossos apps. Na próxima aula, você vai começar a criar o seu segundo app do curso, que é o app Frases do Dia. Até a nossa próxima aula!